Oiê! Sejam bem-vindos ao Devidamente! Meu nome é Luiane, eu tenho 22 anos e atualmente eu curso o terceiro período de Psicologia. Aqui nós teremos conteúdos focados em psicologia, mas também em faculdade, em universidade, dica de livro, analisando semestres, daily vlogs e coisas do tipo nessa rede. E hoje eu decidi fazer um papo mais aberto sobre o meu primeiro vídeo do porquê eu desisti da medicina e migrei para psicologia. Então, com certeza terão pessoas que me conhecem assistindo o vídeo e em sua maioria sabiam que eu estava tentando para medicina há mais ou menos 2 anos, tirando esse ano agora de 2024. Eu tentei medicina por 2 anos e eu sempre gostei de estudar, então nunca foi um problema tentar. Mas aí eu vou rebobinar a história e eu vou começar a explicar do início do porquê eu desisti da medicina e migrei para psicologia. Eu tenho 22 anos, então desde os meus 18 anos eu tento o Enem, né? Que é o Exame Nacional do Brasil. E na verdade eu sempre quis psicologia. Para quem me conhece do ensino médio, a minha opção de curso desde o meu primeiro ano, 9º ano do ensino fundamental e primeiro ano do ensino médio, sempre foi psicologia. Na verdade, as pessoas que me conhecem dessa época, elas conhecem a Luiane como a Luiane que queria psicologia. Mas eu tive uma experiência em que eu trabalhei em um hospital. Eu não vou ficar citando nomes porque eu não sei até onde isso pode dar problema, até onde isso pode chegar. Então eu trabalhei num hospital, eu tive uma experiência em um hospital e lá, na verdade, eu trabalhei como estagiária em formação geral. Eu atendia público, eu trabalhava com médicos, eu estava numa rotina administrativa de um hospital. E eu achei aquilo muito incrível, muito maravilhoso. Eu conheci pessoas maravilhosas e pessoas também muito complicadas. E eu tive uma troca com médicos muito grande. Eu conheci médicos muito importantes e que quebraram um pouco da ilusão que eu tinha de que médico era tudo um bicho de 7 cabeças, que não gostava de ter contato com ninguém e tudo mais. E eu tive uma outra visão da medicina, um outro lado. Eu sempre gostei dessa parte de cuidado, dessa parte de estar, em contato com pessoas e ajudando pessoas. Então eu vi ali um caminho na medicina que seria incrível, de certa forma, seguindo o caminho de pessoas que eu estava ali conhecendo e tendo troca todos os dias nesse meu estágio, nesse meu trabalho no hospital. Então foi desde essa época, mais ou menos em 2020, na verdade, que eu pensei, não, eu acho que eu vou tentar para medicina. Só que todo mundo sabe que medicina é um curso muito caro, então eu não teria possibilidades nenhuma de entrar numa faculdade particular e eu teria que tentar pro Enem. Então eu tentei pro Enem em 2019, mas eu tentei sendo treineira, na verdade, né? Não valia os meus pontos. Eu ainda cheguei a tentar em 2020 para psicologia. E aí eu acabei entrando, numa situação muito complicada, que eu fiquei com muitas dúvidas, com muito medo de mudar de curso, até porque eu sempre quis psicologia. Pra minha família, a Luiane vai fazer psicologia, porque já era algo que estava programado. Então eu fiquei numa agonia que eu acabei tirando um ano sabático. Eu tirei 2021 para não fazer nada, não estudar nada, até porque eu sempre gostei muito de estudar. Então, quando eu estava estudando ali para passar em psicologia pelo Enem, mais ou menos 2019, 2020, eu estava estudando toda aquela questão, história, Getúlio Vargas, matemática, português, toda aquela questão do Enem. Então, eu falei com a minha mãe e tudo mais, mãe, eu vou parar por um ano, eu vou ver o que eu quero, eu vou guiar a minha cabeça do que eu realmente quero. E foi um ano em que eu fiz muitas coisas, eu aproveitei muito, assim, eu saí bastante, estive mais com as pessoas que eu gosto, sem ficar focada em estudo. E, por incrível que pareça, eu fiz o Enem de 2021, nesse meu ano sabático, e, por um acaso, eu acabei passando para psicologia. A minha nota dava para entrar em psicologia, mas eu decidi não entrar, porque eu estava na dúvida, porque eu
queria tentar para medicina, eu queria ter essa experiência e foi uma situação muito complicada. Eu lembro que, eu acho que eu não vou conseguir colocar aqui ainda, mas eu tenho foto desse dia chorando, print falando com a família, meu Deus, eu passei em psicologia, o que eu faço agora, o que eu faço agora? Mas eu resolvi esperar. E eu sei que eu, de certa forma, tenho um certo privilégio de ter escolhido naquela época esperar e não entrar na faculdade. Hoje em dia eu sei que foi uma conquista muito grande de poder ter a possibilidade de estar numa faculdade pública em que eu não pagaria nada, enfim. Mas eu resolvi esperar e tentar para a medicina. E aí, esse processo de 2022 para 2023 foi um processo muito complicado, porque eu tive que mudar 100% a minha rotina, até porque psicologia é um curso muito difícil de se passar, sim, no Enem. As notas de corte não são brincadeira, mas medicina é um curso de alto nível, digo, de notas no Enem. Então, você tem que tirar notas muito altas para conseguir, de fato, entrar numa faculdade pública. Então, eu me esforcei muito em 2023, em 2022 e em 2023. Eu me esforcei tanto, a ponto que eu não tinha tempo de fazer nada. Eu não fazia nada além de estudar. Em alguns momentos ou outros, assim, estar com as pessoas que eu gosto e tudo mais, mas era muito raro. Eu tava sempre estudando, e eu fiz o Enem de 2022 e eu sempre... Eu nunca fui mal, entende? A minha nota geral nunca ficou ruim, mas nunca o suficiente para entrar em medicina. Então foi uma coisa muito complicada, porque eu comecei a lidar com muita frustração, ainda mais porque eu tinha passado no ano anterior em um curso que eu sempre quis desde pequena, desde nova e tudo mais. Então foi uma situação muito complicada, mas eu resolvi tentar mais uma vez em 2023, até porque, de certa forma, o conteúdo em si do Enem já estava ok na minha cabeça, já estava tudo bem, até porque eu já tinha estudado há muitos anos. Então eu só reforçava, fazia muito exercício e tinha estratégia de prova, na verdade. O que me faltava eram estratégias de prova que às vezes me faltavam, de certa forma. E nisso eu também fiz o Enem de 2023. E no Enem de 2023, eu confesso que durante esse ano eu acabei... Eu vou usar essa palavra, mas eu não gosto muito dessa palavra, mas eu acabei surtando, porque eu percebi que o tempo ia passando, a vida ia acontecendo, eu ficava estudando demais, eu não aproveitava a minha vida e eu acho isso errado, entendeu? Você precisa ter seu tempo de lazer, você precisa ter seu tempo de cuidado, seu tempo do hobby, e eu comecei a ficar agoniada com isso. E eu comecei a refletir sobre o que eu realmente queria, sobre as oportunidades que eu tinha perdido em relação à psicologia e sobre eu. Porque não é que eu não gosto da medicina, não, eu gosto muito da medicina, eu gosto muito do curso, eu ainda me identifico, acredito hoje em dia, que eu me identifico sim com o curso. Mas não é a minha única opção, não era a minha única opção e não era a minha primeira opção desde muito nova. A medicina nunca foi a minha primeira opção. Na verdade, a minha primeira opção sempre foi psicologia. Sempre foi o curso que eu me identificava 100%. E aí, eu tive, literalmente, eu fiz o Enem de 2023. Eu, novamente, fiquei com uma nota muito boa, muito próxima. Mas eu resolvi aplicar para psicologia também. E foi um ano muito frustrante, mais ainda, porque se vocês procurarem no site da UFRJ a lista de espera, eu fiquei em segundo lugar na última chamada que eles tiveram de psicologia. Tá lá meu nome, Luiane Coelho Martins de Souza, vocês vão conseguir achar. E eu fiquei muito frustrada porque em vários anos eles fizeram várias chamadas, e logo no ano que eu resolvi voltar a aplicar para psicologia, simplesmente eles não chamaram mais porque teve algum problema de greve, alguma questão assim, e eles tiveram que chamar e fechar logo as turmas. E eu não fui chamada. E, tipo, a chance de ser chamada era muito grande, até porque eu tinha ficado em segundo lugar na lista de espera. Depois de algumas chamadas, claro. E foi muito frustrante, eu chorei muito por muito tempo, por muitos dias, por muitos meses, até que eu lembro até hoje, em fevereiro, eu falei, mãe, eu não aguento mais estudar pro Enem, até porque toda vez que você estuda pro Enem e não passa, você tem que continuar o ciclo, você precisa continuar estudando, porque o Enem, passar no Enem, né, é sobre constância. Mas eu não aguentava mais. Já eram 5 anos estudando, 2019 como treineira, 20, 21, 22 e 23. Eu traía, no caso, nesse ano pra estudar
2024 para estudar também pro Enem, para tentar para psicologia novamente, porque eu tinha me decidido que não, eu ia tentar psicologia, pois era o curso que eu me identificava mais, já que eu acho que a gente tem essa visão de que a medicina é o único curso que você cuida, que você acalenta, mas na verdade não, até porque muitos cursos da saúde e outros, nós estamos em contato com pessoas e cuidando de pessoas. A psicologia, ela é uma área da saúde que ela cuida não só da pessoa fisicamente, mas da pessoa no seu interior, da sua saúde mental, do acolhimento. Então eu quebrei um pouco a minha visão de que apenas a medicina ia me dar aquela ferramenta de estar cuidando, de estar, né, de fato cuidando de outra pessoa. E eu sempre gostei de cursos que precisam estudar bastante, digo, ler bastante, porque eu sempre gostei e tudo mais. Então eu tirei essa visão, até porque a psicologia nós lemos muito e nós temos tanto contato quanto pessoas que estudam medicina, né, no caso com pessoas. E aí eu tinha decidido 100% que eu voltaria pra psicologia, e aí eu tive literalmente um surto com a minha mãe. Mãe, eu preciso entrar na faculdade, eu já tenho 21 anos, eu já tenho certeza do que eu quero há muito tempo, eu só me confundi no caminho, eu só tava confusa no caminho. É muito difícil, né, você admitir que você não vai fazer mais aquilo que você se comprometeu a fazer, no caso, medicina. Até porque família ficou sabendo e dava apoio, pessoas me deram livros, doaram muitas coisas, e é muito difícil você assumir de que você não vai mais fazer aquilo, que você vai seguir um outro plano, que na verdade o plano B, C, D, enfim, não é mais o plano que você quer seguir, se você quer seguir um outro plano, que no meu caso sempre foi meu plano A. E dessa maneira, minha mãe, ela conversou comigo, minha mãe é psicóloga, então isso me dá um pouco de privilégio, de facilidade, porque ela me entendeu muito tranquilamente. Ela, tipo, não, tudo bem, vamos correr atrás disso, vamos fazer, vamos acontecer. Só que eu não tinha passado no Enem de 2023, então eu não teria como aplicar para a faculdade pública de psicologia. E foi aí que eu tive mais uma frustração, porque eu tinha um preconceito muito grande com faculdades particulares. E eu não me achava capaz, na verdade, até de pagar uma faculdade particular. Mas a minha mãe que sempre me deu apoio em tudo, e eu admito que isso também, de certa forma, foi e é um privilégio. Ela fez questão de correr atrás de uma faculdade particular, que seja, correr atrás de algum desconto, alguma questão dessa, e me matricular muito rápido, tipo, numa faculdade de psicologia. E assim eu consegui. Eu entrei na faculdade de psicologia em fevereiro desse ano, de 2024. E estamos quase no fim do ano de 2024. E agora eu vou entrar pro terceiro período de psicologia. Graças à minha mãe. E a mim também, porque apesar da minha mãe ter me dado o privilégio de ter pagado muitas coisas, eu estava trabalhando. Então ela assumia parte da mensalidade e eu ficava com a outra parte da mensalidade. Então eu também tive que ter muita responsabilidade com a faculdade, em questão de falta, em questão de notas e tudo mais, porque eu me cobro muito para ser o melhor possível, já que eu estava pagando, eu deveria aproveitar o melhor possível desse serviço, dessa faculdade. E eu acho que é isso, essa é a história de como eu desisti de medicina, mas na verdade uma frase que eu digo, que eu acho que dá até pra encerrar o vídeo dessa maneira. A medicina, ela sempre esteve na minha mente, na minha razão, assim, pensando assim, quando eu pensava, não, acho que medicina, tanto pela questão do dinheiro, da questão do status, a gente sabe que medicina tem essa questão do status e tudo mais, de conseguir um retorno muito rapidamente quando você se forma, e quanto da questão do cuidado com as outras pessoas. Mas o meu coração, ele sempre chamava pela psicologia de todas as maneiras, de todas as formas. E nesse caso, eu prefiro escutar o meu coração, porque a minha mente nem sempre é minha amiga. Pelo contrário, às vezes ela é até a nossa inimiga. E assim, eu decidi voltar ao meu plano A e entrar no curso dos meus sonhos, que na verdade sempre foi psicologia. E eu acho que é isso. Essa é a história de como eu desisti de medicina e investi, na verdade, na psicologia, que sempre foi meu plano, como eu deixei claro aqui. Eu espero que o vídeo não tenha ficado muito confuso, mas é porque, na verdade, essa história é muito confusa. Mas foi a escolha do meu primeiro vídeo pro canal, até mesmo como forma de introduzir e tudo mais, de vocês me conhecerem mais
E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu pretendo continuar com o canal, até de uma forma de me analisar, de avaliar como eu vou passar nesse processo de faculdade. Pretendo vir aqui com vários vídeos de dicas, de livros, sobre a faculdade como um todo de psicologia, ou de uma forma geral como faculdade, dicas para calouros, universitários, enfim, coisas do tipo daily vlogs. E é isso. Um beijo e até a próxima!